Então vamos lá, nós vamos começar, essa aula está gravada, está sendo gravada. Nessa aula agora nós vamos trabalhar a unidade 8. Então nós iniciamos a África e o desenvolvimento, baseado no desenvolvimento econômico do continente africano, que há uma diversidade muito grande em todo o continente, a depender da região. Inicialmente vocês podem ver aí na capa, né, os inúmeras extrações, principalmente no extrativismo, que nós temos de diamantes, a exploração de petróleo, né, existe alguns tipos de minério, o ouro também é explorado em alguns lugares da África. Então, existem lugares que vivem em conflito exatamente por conta disso, por conta da exploração de minérios. Outros vivem das pequenas agriculturas e outros do sistema de plantation, do qual nós já falamos anteriormente. Então, a gente vê que a economia da África, né, ela está ligada à economia mundial, obviamente. Então, assim, a gente tem o ranking dos países do continente africano, que contribui para o PIB, e isso é com base no PIB de 2017. Então, em primeiro lugar está o Egito, considerado ele mais desenvolvido. Nós temos em segundo lugar a Nigéria, em terceiro, lá embaixo, né, terceiro, a África do Sul, que fica lá embaixo no mapa do continente africano. Então, esses são os três principais países que têm um desenvolvimento econômico muito grande. Mas também tem a parte do sofrimento, né, dos problemas, dos desafios. Então, assim, lógico, esses países dispõem de uma geração de emprego, diminuição de pobreza em alguns lugares, mas, por exemplo, países como a África do Sul, existem os guetos, os locais, os bairros populacionais, onde há uma questão ainda do pré, onde nós temos também a questão da pobreza, tá? Esses países, na parte industrial e econômica, investem em capacitação de mão de obra, obviamente, e infraestrutura. E aí, muitos deles estão investindo na diminuição de dívidas com outros países estrangeiros que, em um dado momento, houveram empréstimos em cima disso. Então, assim, as dificuldades do ponto de vista econômico no continente africano é decorrente do fator histórico, por conta da colonização europeia, assim como aconteceu também no nosso país, né? Então, nós temos aqui a Nigéria, né, em laranja, que ela chegou a um patamar muito alto, depois houve uma queda na economia. Nós temos a África do Sul, né? Nós temos o norte da África, tudo identificado pelas cores. Então, onde nós temos, de um modo geral, os países do norte da África, eles são países mais desenvolvidos economicamente. Isso desde o início nós já falamos. Bom, as maiores economias estão ligadas aos sistemas de exportações, de commodities. E o que são commodities? Né? São a matéria-prima. É toda a produção de matéria-prima, extração de minérios, né? Produção de milho, produção de arroz, não temos muita produção agrícola, mas de um modo geral, a soja, o ouro que é retirado da África. Então, isso é o sistema de commodities, onde é destinado para exportação. É como se fosse um agronegócio, só que o agronegócio do Brasil, ele tende a ser mais desenvolvido. Já no continente africano, a gente vê a matéria-prima ser explorada e a própria matéria-prima ser designada para outros países. Então, assim, obviamente, os países eles dispõem de uma diferença de nível de renda em decorrência a esse sistema de exportação de commodities, tá? Isso vai de acordo com o âmbito social de um país e também ações políticas, e por isso alguns países são desiguais, porque a política é totalmente distinta uma da outra. Sendo assim, a gente tem as três maiores economias, como foi dito, Egito, Nigéria e a África do Sul, como vocês viram na tabela anterior. E a gente tem, né, na África subsaariana, os produtos que são importados, que são os produtos primários. Então, onde são as áreas que eles são exportados? Quais são os produtos? Produtos de gêneros alimentícios, recursos minerais, recursos energéticos. Então, toda essa área aqui, ó, área central da África, no sul da África, essa parte ocidental da África e esta parte aqui também ocidental voltada ao Atlântico, são as áreas onde há uma exploração maior.
de petróleo, de produtos tropicais, principalmente aqui nessa parte central da África, de petróleo. Então, assim, existe uma exploração muito grande, mas não em todo o continente africano. E aí vocês percebem que, diante do tamanho, da extensão territorial do continente, né, acaba disponibilizando de uma pequena infraestrutura econômica, comparando o número de habitantes do continente africano e a extensão dele. E aí a gente tem também os plantations, né, os sistemas de plantation e extração mineral. De antemão, a gente vê uma imagem aí do livro, que é uma mina de cobre, né, no Congo. Então, assim, eles se utilizam muito desse sistema de exploração. E aí a gente tem também os sistemas agrícolas de plantation, que vai aparecer depois, onde se planta amendoim, palma, assim como se utiliza a palma aqui no Nordeste para a criação do gado, na África também se faz isso, mas principalmente a agricultura do algodão. Tá? Então, países que são produtores de cacau, que se destaca a Nigéria, e por isso faz com que ela esteja à frente na economia. A gente tem a Costa do Marfim também, que é muito conhecido pelo cacau produzido, o cacau da África, né? Dali também é encaminhado para a Europa, como por exemplo a Suíça, para se produzir um bom chocolate. Esses países, eles não têm muito dinheiro, ou seja, muito capital, e aí também, de um modo geral, acabam não investindo em tecnologia, e aí muitas vezes eles perdem um mercado para outros países exportadores. O que o diferencia de outros países que exploram essas jazidas é o valor, a mão de obra mais barata. Outro tipo de exploração é o petróleo, né? O petróleo, a indústria petroquímica é grande no continente africano, principalmente em Angola e depois na Nigéria. Há uma quantidade muito grande de exportação, e essa quantidade de exploração de petróleo é destinada tanto à China, que é uma grande importadora do petróleo que é retirado em alto mar, e à Europa também, que extrai muito petróleo, que compra muito petróleo extraído, principalmente no continente, na parte do norte da África, tá? Então, assim, boa parte do que é produzido no continente africano, infelizmente, não é destinado ao comércio interno, é muito mais destinado à exportação. A indústria não há um grande investimento industrial, tá? Não é um forte setor comparado ao setor primário e terciário. Então, assim, a indústria, o setor industrial, não tem grande participação nas exportações. O que mais se destaca realmente é a extração de matéria-prima destinada à exportação. Mas aí a gente tem, lógico, assim como todos os outros países, mas na África a gente percebe que é bem mais, grandes empresas multinacionais, as transnacionais, né? E aí, obviamente, elas pegam a matéria-prima e beneficiam alguns produtos, tá? E lógico que essas empresas, elas têm como sócios as pessoas de grande poder aquisitivo que vivem na África. Muitos são descendentes de europeus, outros são africanos natos que começam a ganhar vida e a investir seu dinheiro na parte industrial. Mas lembrando que no fator industrial, comparando com outros países, a África não é muito forte, né? Já a capital, né, de Joanesburgo, a gente tem a África do Sul, ela é a mais industrializada. Então a gente tem aqui, ó, Joanesburgo, Pretória, essa área aqui, a gente encontra uma industrialização maior e, consequentemente, um número populacional maior também. Então, Joanesburgo faz com que a África do Sul ela concentre o maior centro econômico. E aí, grandes parques industriais, grandes empresas multinacionais saem daqui. Por que que esta área da África do Sul ela é muito comercializada, muito industrializada? Primeiro que foi uma região da qual o Reino Unido, né, colonizou, desenvolveu, teve uma economia mais pautada no sistema europeu, e isso fez com que crescesse bastante a economia da região. Mas não a diferenciou
dos problemas políticos e de etnias enfrentados em todo o continente africano. Isso a gente vai falar no capítulo 3, quando a gente for falar sobre o apartheid, sobre Nelson Mandela, tá? Já na parte do comércio e de serviços, nós temos países como a Turquia, o Cabo Verde, Mauritânia, Senegal, que tem a parte do comércio. Agora, esse comércio, tá? Ele é um comércio mais informal. Então, assim, a gente vê muita gente nas ruas vendendo produtos. Aqui vocês têm o mercado, né, na Argélia, e aí a gente vai vendo onde a gente pode, desses países, que pode se desenvolver economicamente a parte do seu comércio e a prestação de serviços, tá? Países que falta emprego, então as pessoas começam a investir no serviço terceirizado mesmo. Bom, com isso a gente conclui o tema 4, tá certo? Agora eu vou abrir para vocês, disponibilizar o tema. Aliás, nós concluímos o tema 3 e a gente vai falar agora sobre o espaço rural e urbano do continente africano. Tá? Alguns pontos vocês vão ver que são bem similares ao que acontece no Brasil. Então, assim, agora a gente vai falar da diferença de um do outro, né? Essas duas imagens que vocês estão vendo aí, ela, de certa forma, é uma regra de quase todo o continente africano. Mas, óbvio, vocês vão ver, toda cidade urbanizada da África é dessa maneira? A resposta é não. Não. Mas, de um modo geral, a maioria das cidades do continente africano, principalmente as capitais, a gente vê esse volume de gente e tudo muito desordenado. Na área rural, a depender da localização e da etnia, a gente vê que o espaço rural é muito mais no sistema manual, não é mecanizado, diferente da questão do sistema agroexportador, tá? Óbvio, existem alguns lugares mais desenvolvidos economicamente, principalmente na área rural, do que outros. Isso nós vamos ver, falando sobre o espaço rural, pelas imagens, dá para vocês poderem ver, vai depender da etnia. Existem lugares, como por exemplo, nessa imagem do livro de vocês mostra uma pastora, né? E aí ela está no Quênia. Percebam a imagem da vegetação muito árida. Na outra imagem, do mesmo jeito, onde as mulheres começam a limpar a terra para começar a produzir, a trabalhar na agricultura. Então, o campo, de um modo geral, a população, ela vive de pequenos tipos de agricultura e também da produção de cabras, pequenas, de ovelhas, do gado, né? Então, muitos que vivem na área rural têm suas pequenas criações. E a depender das etnias, eles criam vários rebanhos, tá? Então, assim, um pouco o clima, obviamente, parecido com o semiárido nordestino, então isso priva também grandes produções agrícolas, tá? Então, assim, eles procuram, né, nas terras fazerem algumas práticas agrícolas que melhorem a produção, tá? Ao seu modo, conforme a sua cultura. Óbvio que eles tentam fazer a melhoria da terra, né? Para que aquela terra possa produzir. Mas o fator climático contribui para isso e é um fator que nós já conhecemos aqui no Brasil, principalmente na nossa região, na região Nordeste. Falta incentivos dos governos, né, para que haja uma melhoria na condição de vida e no sistema de plantio desses países. A agricultura comercial, como é feita, percebam que a mesma agricultura comercial, eu fiz questão de colocar a mesma imagem do livro, mas existem outras também na internet, que exatamente mostra, né, o sistema da produção do algodão, por exemplo, que é uma das maiores monoculturas existentes no continente africano, ainda feito, né, de forma artesanal. O tipo de produção agrícola aqui no Brasil, por exemplo, na região centro-oeste do Brasil, onde se produz muito algodão, é tudo mecanizado. Já no continente africano, vocês percebem aí, né, onde essas pessoas começam a cultivar e a retirar o algodão. Isso é feito em grandes propriedades agrícolas, os latifúndios, tá? Boa parte
da produção, como a gente sabe, segue com destino ao mercado externo. Então, nós temos chá, algodão, né, produção de amendoim, de castanha, que são os chamados oleaginosas, né? Quase que eu não falo o nome, gente. E aí nós temos também, né, os produtos tropicais, frutas, em alguns lugares que são destinados à exportação também, tá? Então aí vocês podem ver na Costa do Marfim, onde eles produzem muito algodão. Bom, a questão da fome na África, eu acho que desde o início das nossas aulas, quando a gente começou no segundo semestre a falar sobre a África, a gente fala do contexto social dela, da fome, né, decorrente de vários fatores. Muitas vezes os fatores em relação aos conflitos, falta de água, né, a falta de agricultura mesmo em alguns lugares. Então a gente percebe que a agricultura comercial, ela é boa para quem é o dono, né? Para quem não é, essas pessoas humildemente ainda passam por fome, né? Não tem nenhum investimento por parte dos proprietários da propriedade, tampouco pelo governo. Tudo que é produzido é destinado ao mercado externo, então o que fica para o setor interno é muito pouco ou quase nada. E aí, obviamente, ainda tem outro agravante, que do meu ponto de vista é o pior, que são os conflitos. Esses conflitos de ordem étnica e religiosa são muito comuns no continente africano, principalmente pelo fato, inicialmente, dos grupos étnicos que conflituam uns com os outros, pela questão da colonização europeia também, que fez questão de deixar isso muito em evidência, e, consequentemente, essas pessoas migram de um lugar para outro, correndo, com medo de serem mortas, e muitas vezes se amontoam em vários lugares passando fome, né? Então, é muito comum a gente ver em alguns países do continente africano, né, os assentamentos de refugiados, até que órgãos como a ONU, como a Cruz Vermelha, interceda para que essas pessoas possam ter um bom atendimento médico, uma alimentação, para que outros possam ir em busca de emprego sem risco de morrerem. Então, assim, são problemas constantes. Mais adiante, nós vamos falar no tema 3 exatamente sobre esses tipos de conflitos. Alguns deles nós já até mencionamos, como a separação do Sudão e o Sudão do Sul, como o conflito, né, o genocídio de Ruanda. A gente vai falar, vai ter um vídeo que eu vou mostrar para vocês como se deu isso aí, por quê, né? Então, assim, é importante, é interessante a gente saber disso, porque são fatores, são conflitos que até hoje são mencionados no circuito nacional, tá? Bom, devido aos conflitos, né, e à fome em alguns países, nada diferente do que acontece em outros. As pessoas começam a ir em busca dos centros urbanos. Então, assim, a gente sabe que boa parte da população que vivia na área rural passa a buscar um caminho para as grandes cidades e, obviamente, isso vai inflando de problemas, né? Então, assim, existe, obviamente, conforme o livro, uma projeção para 2050 que parte da população urbana será 60% do total da população geral do país vai se concentrar nas áreas urbanas, o que já acontece no nosso país, né? Então, assim, a gente tem um crescimento acelerado das cidades e isso está bem claro e eu coloquei bem em evidência aí. O crescimento acelerado das cidades não significa desenvolvimento econômico, porque há um aumento, né, das periferias nas cidades, nas grandes cidades, há um aumento no desemprego, né, a falta de qualificação profissional, mesmo se tratando de países africanos, ainda existe a questão do preconceito, da discriminação, tendo em vista que as grandes indústrias, as grandes empresas, ou as grandes condições de emprego pertencem a pessoas de origem branca,
muitos descendentes de europeus, então a gente infelizmente vê isso. Mas existe uma projeção para 2050 para a melhoria, tanto da população como da questão industrial. Eu só espero que até lá, 2050, nós já estamos em 2020, vamos ver se em 2030 não se fala mais, né, mesmo se tratando de um continente composto por maioria de pessoas de origem negra, não se fale mais sobre essas diferenças raciais. Bom, aí há uma divisão, lógico, do ponto de vista econômico, da África. Nós sabemos que uma parte da África, chamada Norte da África, é considerada uma parte mais envolvida, tá? Óbvio que existem algumas características na questão do desenvolvimento dos países, como a Líbia, por exemplo, que é urbanizada, né, que é um país desenvolvido economicamente. Tem a cidade do Cairo, capital do Egito, mas até na capital do Egito tem favelas, né? Por quê? Porque mesmo sendo desenvolvida economicamente, nós vemos aqui, ó, essa imagem também do livro de vocês, trata-se, né, de uma área de favelização do Egito. Então, quando você vai no Egito, obviamente que se vai como turista, o que você, essa é a parte que você não vê, né? Onde a gente tem essas acomodações precárias, e assim como toda e qualquer área, né, toda e qualquer favela, há a questão da falta de infraestrutura. Eu não vou dizer nem de violência, acredito que haja, mas eu assim, já procurei ver em vídeos e tudo, não se fala muito na questão da violência por questão da razão social, né, e econômica, diferente do Brasil até, né? Outra coisa é a questão da desigualdade e da pobreza. Então, assim, como todo e qualquer lugar, mesmo no norte da África, em alguns lugares falta serviço de saúde, de educação, de saneamento básico, existe poucos empregos formais, mais destinados, apesar de ser uma área norte da África composto por países mais industrializados, mas precisa de pessoas com qualificação profissional, pessoas estudadas, tá? E aí o que nós temos é que a população vive com pouco. No momento em que esse livro foi produzido, que foi feita essas pesquisas, né, parte da população viveria, no caso, com $2 por dia, né? A gente sabe que o dólar ele é valorizado, mas eu acredito que esse fator já possa ter mudado. Então, isso é um problema do continente africano, mas não foge muito diferente do nosso, não. A gente não vê. E mesmo se tratando de uma área um pouco mais privilegiada. Já a África subsaariana, a gente tem algumas características, né? A população urbana era de 40%, isso vem mudando, né? As cidades que são portuárias, obviamente, destinam sua economia ao sistema de commodities, então tudo que é produzido segue para os portos para sair para outros países, principalmente as cidades do litoral, das áreas costeiras, como vocês podem ver aí. Esses círculos em amarelo e vermelho mostra a proporção da população, né? A população onde vocês estão vendo em amarelo, a gente vê mais a questão da população que vive na área urbana, né? Então a gente vê o que a gente pode perceber. É menos urbanizado, né, no norte da África, e a população, a gente vê que, de certa forma, alguma dela é marcada pela pobreza. Então, assim, vocês têm, na África do Sul, a gente encontra, obviamente, como já foi dito anteriormente, precariedade na habitação, a falta de emprego, né? Nós temos muitas periferias, os conflitos, muitas mortes, muita gente abaixo da linha de pobreza, morrendo de fome. Então, assim, a gente vê que, de um modo geral, apesar de boa parte do continente africano fazer parte dessa divisão geográfica da África subsaariana, a gente percebe que é muito mais precário do que o norte da África. Mas, de um modo geral, de um contexto geral, a gente sabe que todo o continente africano tem suas deficiências, suas dificuldades, tá? E com isso a gente conclui
o tema 1 e 2. Vocês podem dar uma lida, dar uma estudada, rever a gravação, caso vocês queiram, mas deixando bem claro que na próxima terça-feira nós vamos estar trabalhando o tema 3 e 4, e esse sim é que vai entrar na prova, né? Então, nesta próxima prova e última, será cobrado apenas 2 capítulos da unidade 8, que é o tema 3 e 4, que nós vamos abordar na próxima terça-feira. Então, terça-feira, na primeira aula, eu trabalho o conteúdo, na segunda aula a gente dá uma boa revisada, uma checada, para que vocês possam ter um bom êxito na prova, ok?